Olá, professores, professoras, equipe gestora da Diretoria de Ensino de Marília. Eu sou a PCNP de Biologia, Daniela Biudes, e hoje estou com minha parceira, a Ellen, que é a PCNP do Conviva. Esta ATPC fará parte do nosso projeto Educação, e hoje é um dia muito especial também, porque nós vamos falar sobre um tema muito relevante, que é o combate ao abuso e à exploração sexual infantil. E nós vamos utilizar um material muito rico. Esse material ele foi compilado pela equipe do CREAS, aqui de Marília, e ele usou várias informações importantes, tanto do âmbito federal, quanto estadual e municipal, e também aqui do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, e também da campanha Faça Bonito, que é uma organização social de cultura, e eles têm diversos materiais bem bacanas para a gente trabalhar. E hoje nós vamos fazer uso dessa cartilha aqui, desse material, que leva o nome de Proteja Nossas Crianças, em alusão ao Maio Laranja, que é o 18 de maio, que é o dia instituído para essa finalidade. O Conselho Tutelar aqui de Marília tem como telefone o 3413-3877, como está aqui na cartilha de vocês, nesse material de apoio que a gente vai utilizar. Agora, por que foi instituído o dia 18 de maio? Né? A gente vai fazer várias perguntas aqui para reflexão sobre a temática, e essa é uma delas. Por que, Dani, que foi instituído o dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes? Porque foi nesse dia que foi instituída uma lei federal, que é a 9.970, do ano de 2000, ou seja, nesse ano nós vamos comemorar 22 anos de mobilização para esta campanha. E foi nesse dia que uma criança de apenas 8 anos, a Iraceles, lá em Vitória do Espírito Santo, ela foi raptada, ela foi violentada e foi cruelmente assassinada por jovens de uma classe média, e até hoje esses agressores nunca foram punidos. E a partir desta data, todos os anos são comemorados esta campanha de combate a este abuso e essa exploração sexual. Pode passar, Ellen. E aí, pessoal, para a gente dar sequência, a gente vai falar um pouquinho do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, para a gente saber o que nós, enquanto escola, podemos fazer e o que está, a lei nos direciona, o porquê a gente trabalhar essa temática. Então, o artigo 4º, ele fala assim: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação e educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. Ou seja, a escola, ela está inserida neste artigo. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Artigo 13º. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança e adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade,
sem prejuízo de outras providências legais. Ou seja, se vocês, professores, estão vendo alguma situação dessa acontecer na escola, ele tem que ser comunicado, de acordo com a lei, ao Conselho Tutelar. Mais para frente, nós vamos falar de como ocorre esse fluxo na nossa cidade. É dever, 18º, artigo 18º, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os à saúde qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Assim como o artigo 245, que fala: deixar o médico, o professor, responsável por estabelecimentos de atenção à saúde de ensino fundamental. Leia-se, pessoal, aqui, ensino médio também, tá bom? Para a escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeitas ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente. Nesse caso, a multa é de 3 a 20 salários de referência, salários mínimos, geralmente, aplicando-se sobre casos de reincidência. Aí, pessoal, a gente tem algumas informações que elas são muito importantes, né? Por quê? O que acontece? Tanto no âmbito nacional e internacional, a gente sabe que tem várias pesquisas, várias políticas, vários programas que falam sobre essa temática. Porém, os dados, eles não chegam a essas autoridades. Existem várias situações que fazem com que isso aconteça, principalmente o tabu e a vergonha da família em saber que um familiar seu cometeu este crime e esses atos de violência contra uma criança, contra o seu filho, contra o seu sobrinho, e isso acaba sendo negligenciado. Então, quando a gente vai fazer essa contagens numéricas mesmo, esses dados, eles são subnotificados, né? E isso acontece muito em várias cidades, principalmente aqui na nossa, né, que nós temos um contato maior, que nós podemos ver a quantidade de crimes contra a criança e o adolescente. De forma geral, ela está subnotificada, e quando a gente fala de violência sexual com a criança e o adolescente, isso diminui muito mais. Né? E aí o texto ele coloca assim para a gente: até por conta das dimensões gigantescas e da complexidade da violência sexual, interromper esse ciclo demanda ações urgentes e energéticas. A análise dos dados coletados em pesquisas e estudos mostra a seguinte realidade: algumas crianças são sexualmente abusadas quando ainda muito pequenas. Embora haja concentração dos casos de abuso sexual na faixa etária de 7 a 14 anos, mas 1/3 dessas notificações envolve crianças de até 5 anos de idade. Esses crimes com essas crianças bem pequenas, eles acabam acontecendo de forma que não deixa vestígios, né? Então, eles preferem não fazer uso de alguns utensílios, né? E partindo mais para o lado de carícias para essas crianças, solicitando que elas peguem algum órgão genital, né? Então, os agressores, esses autores, eles se valem desses subartifícios para constranger essas crianças e esses adolescentes. E aí ele coloca assim, ó, o autor. Quem são esses autores? De acordo com estudos e pesquisas sobre o assunto, em 90% das ocorrências de abuso sexual, o autor é alguém com quem a vítima convive. O pai biológico, o padrasto, o tio, o avô, o irmão, o vizinho e etc.
o que muitas vezes impede que o crime venha a ser denunciado. A violência sexual geralmente ocorre dentro dos lares, em um ambiente em que a criança e adolescente deveriam supostamente sentir-se protegidos. E é neste momento que ela tem um terror maior de permanecer em seus lares. E aí fica mais um ponto de atenção para a escola, para o professor observar se a criança permanece na escola, se ela quer ficar muito tempo na escola, se ela não quer ir para casa, se a mãe trabalha e ela fica com um agressor desses cuidando delas. E em alguns casos, poucos, é até a mãe a autora. É a mãe, a tia que abusa da menina ou do menino. Como o lar é um espaço privado, o que acontece dentro da casa está envolvido com uma atmosfera de segredos familiar e social. Nessa situação, é comum que o abuso sexual seja mantido em segredo, em parte porque as relações de afinidade e de consanguinidade entre vítimas e autores de violência geram a complacência dos outros membros da família. Adicionalmente, o autor das violências geralmente tem poderes moral, econômico e disciplinador sobre a criança ou adolescente envolvidos, né? O que acontece? O pai sempre usa, o pai ou o agressor, o autor aqui, ele sempre usa do fato de que eu estou te alimentando, ou sua mãe vai sofrer consequências se você contar para ela, eu vou bater na sua mãe. Então, ele vale-se de um caráter psicológico dessa criança nesse momento. E aí, pode passar, Ellen. Nós vamos para uma outra situação aqui, onde ele coloca que a ocorrência da incidência de violência ela é muito comum. Existem casos de violência sexual que se limitam a um episódio, mas, segundo o Brino e o Williams, ela é repetida durante muito tempo, percorrendo aí anos desse abuso, desse caráter, cada dia ele valendo-se de uma carícia, um outro dia de uma agressão física, de uma violência mais genital. Então, ele vai usando esses vários subterfúgios durante vários dias. Os dados divulgados pela Faculdade de Medicina do ABC, lá de 2001, indicam que 50% das pessoas que são sexualmente violentadas quando crianças e adolescentes se tornam autoras dessa violência na idade adulta. Então, acaba sendo um ciclo vicioso. E se a escola não conseguir fazer essa observação e puder ajudá-lo, sendo denunciando para o conselho tutelar, vendo esses sinais que a criança vai deixando e conversando com essa criança, muito provavelmente ela vai continuar esse ciclo quando adulta. E ele coloca, todos nós somos responsáveis por essa observação. E aí, as crianças e os adolescentes, será que avisam de alguma forma que elas estão sendo abusadas ou vivenciando situações de maus tratos de forma velada ou não? Sim, aqui a gente vai ver alguns indicadores das condutas dessas crianças quando a gente fala de sinais corporais ou provas materiais. A letrinha, pessoal, eu sei que ela está bem pequenininha aqui, mas eu vou ler para vocês todos esses indicadores da conduta das crianças. Então, enfermidades psicossomáticas que se traduzem em uma série de problemas de saúde, sem aparente causa clínica, como dor de cabeça, erupção na pele,
vômitos e outras dificuldades digestivas que têm, na realidade, fundos psicológicos e emocionais. Então, se você, professor, se você da equipe gestora consegue perceber esses sinais nas nossas crianças ou adolescentes, já vamos ficar de olho aí nessa situação. O material, ele coloca DST. Hoje, a gente fala IST, infecções sexualmente transmissíveis, incluindo AIDS, diagnosticada por intermédio de coceiras na área genital, infecções urinárias, cólicas intestinais, odor vaginal, corrimento ou outras secreções vaginais e penianas. Às vezes, o professor de biologia, de ciências, consegue ter essa proximidade maior com essa criança ou esse adolescente. E quando está trabalhando essa temática, o aluno, ao final da aula, sempre acaba indo conversar com esse professor, falando que está sentindo algumas desses sinais aí, e cabe ao professor orientar e prestar atenção se isso acaba sendo recorrente, né? Porque é comum da pessoa, né, da mulher ou do homem, ter uma infecção ou outra, mas quando isso se torna recorrente, tem que ter um momento de atenção para com essas crianças e esses adolescentes. Dificuldades de engolir devido à inflamação causada por gonorreia na garganta, nas amígdalas, mais precisamente, ou reflexo do engasgo hiperativo e vômito, devido ao excesso de sexo oral que esse agressor, esse autor está mantendo com essa criança. Então, na hora do intervalo, na hora do recreio, observar se as crianças e esses adolescentes estão fazendo a sua alimentação de forma correta. Dor, inchaço, lesão ou sangramento nas áreas da vagina ou ânus, a ponto de causar dificuldades de caminhar ou sentar. O que cabe ao professor? Observar se essa criança está sentada adequadamente, porque para ver se tem um inchaço ou lesão, é só o médico quando a criança é encaminhada para o pronto-socorro ou para o hospital materno-infantil. Canal da vagina alargado, ímen rompido e pênis ou reto edemaciados, inchados ou hiperemediados, congestão sanguínea. Mesma coisa. Será que eles estão sentados certinhos na cadeira? Ou se eles estão se postando de lado o tempo todo, sempre virando, sentando do lado da perninha ou do outro, porque está machucado. Baixo controle do esfíncter, constipação e continência fecal. Sêmen na boca ou genitais ou na roupa. Roupas íntimas rasgadas ou manchadas de sangue. Roupas de cama, tapete ou carpetes com resquícios de sêmen. Gravidez precoce ou aborto. Ganho ou perda de peso, visando afetar a atratividade para o autor da violência sexual. Traumatismo físico, lesão corporal por uso de violência física. Porque muitos dos casos, principalmente no começo, a criança ela se esquiva de manter essa relação com esse autor e eles sempre acabam valendo-se dessa agressão física para com a criança. Ellen. Bom dia, pessoal. Dando continuidade à fala da Dani, nós vamos deixar uma proposta para vocês, né, de trabalho, e o nosso ATPC não vai parar por aqui. Como ele é curtinho, nós vamos precisar de outros desdobramentos, e nós vamos dar continuidade a esses sinais, né, esses indicadores na conduta das crianças e adolescentes. Então, por hora, vamos deixar uma reflexão, que é um assunto delicado e muito precioso para a gente conversar com os nossos alunos. Então, eu vou finalizar e nós vamos deixar uma proposta de desdobramento para vocês aí na escola. Então, eu vou finalizar com a parte final do material que a Dani começou falando com vocês. Por quê?
que o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e Adolescente, ele tem a intenção de mobilizar e convocar a sociedade a participar do enfrentamento e prevenção da violência sexual contra a criança e o adolescente. Então, é muito importante que a gente não pense só nesse Dia Nacional do 18 de maio. Nós temos o hábito, o costume de nos reunir, discutir assuntos que devem ser discutidos ao longo do ano. Mas nesse momento é importante porque a escola precisa parar. Nós, gestores, nós, educadores, precisamos parar para pensar como nós podemos dar uma contribuição para prevenir essa violência sexual contra as crianças e adolescentes. Então, para finalizando com esse material que é muito rico, muito bom, e nós vamos compartilhar no grupo dos coordenadores, fala a questão do abuso sexual, que é a utilização do corpo de uma criança ou adolescente por um adulto ou um adolescente na prática de qualquer ato de natureza sexual. É claro que a gente fala muito dessa questão da violência. O que é a violência? É o uso da força, é a não aceitação do outro, né? Pode ocorrer dentro da própria família, entre as pessoas que têm laços afetivos ou entre pessoas desconhecidas. Então, é muito delicado esse assunto. Exploração sexual. A exploração, ela caracteriza pela utilização sexual de crianças e adolescentes, com a intenção do lucro ou troca, ou seja, prostituição, turismo sexual, pornografia. Tem sido muito evidenciado na mídia a questão da pornografia infantil, né? As redes sociais, a gente precisa, os pais responsáveis precisam estar atentos, e na ausência deles, nós educadores acabamos ficando sendo parceiros dessa proteção. Então, o silêncio precisa acabar. Vamos acabar, vamos aprender a denunciar. Muitos de nós não sabemos como fazer, muitos de nós temos receio, mas a gente precisa ver que do outro lado tem uma vítima, é uma criança e um adolescente, que ela precisa falar, ela precisa ser acolhida. E nós gestores e educadores, precisamos falar com nossos pares o que fazer no ambiente escolar. Então, não se cale, é um crime grave, né? Disque 100 é uma denúncia nacional da Secretaria dos Direitos Humanos. Se você não for acionar, a princípio, o Conselho Tutelar, Disque 100 é uma denúncia anônima. O Disque 100 ele é nacional. Ele vai ser ouvido, vai pegar o relato e vai direcionar o Disque 100 aqui da cidade de Marília local, e o pessoal vai também comunicar ao Conselho Tutelar e vai averiguar. Disque 181, que é a Disque Denúncia do Estado de São Paulo, o Conselho Tutelar da sua cidade, as escolas têm os conselheiros tutelares, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, geralmente isso aqui é feito pela Delegacia da Mulher. Então, procure o Centro de Especialidade de Assistência Social, o CREAS da cidade. O CREAS fica ali na esquina do terminal urbano. Então, tem muitas pessoas que a saúde pública, né? Tem muitas pessoas envolvidas para que a gente, de fato, sejamos um porto seguro, ou pelo menos o início, né, de que alguém, um especialista, vai olhar para essa criança. Como proposta, nós vamos deixar para que vocês realizem uma roda de conversa entre os professores e equipes gestores sobre como lidar com esse tema. Nas próximas ATPCs, nós vamos dar continuidade aos indicadores, aí vocês vão ter mais materiais para dar continuidade a essa roda de conversa. Quer falar alguma coisa, Dani? Só agradecer a todos e todas que estão em nossa ATPC e até a próxima live. Tchau, pessoal. Tchau.